Estudo sobre o Evangelho de João, parte 07, dia 3 de janeiro de 2024. João, capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 42. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde moravam e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. João 1, 35-42. Esses versículos devem sempre ser interessantes para todo cristão verdadeiro. Eles descrevem os primeiros primórdios da igreja cristã. Por mais vasta que seja essa igreja agora, houve um tempo em que ela consistia de apenas 2 membros fracos. O chamado desses 2 membros é descrito na passagem que agora está diante de nossos olhos. Vamos, por um lado, nestes versículos, que bem é feito por continuamente testificar de Cristo. A primeira vez que João Batista gritou: Eis o Cordeiro de Deus, nenhum resultado parece ter se seguido. Não somos informados de ninguém que ouviu, perguntou e acreditou. Mas, quando ele repetiu as mesmas palavras no dia seguinte, lemos que 2 de seus discípulos o ouviram falar e seguiram Jesus. Eles foram recebidos graciosamente por aquele a quem eles seguiram. Eles vieram e viram onde ele morava e ficaram com ele naquele dia. Verdadeiramente foi um dia em suas vidas mais agitado e mais abençoado. A partir daquele dia, eles se tornaram discípulos rápidos e firmes do Messias recém-encontrado. Eles tomaram a cruz. Eles continuaram com ele em suas tentações. Eles o seguiram onde quer que ele fosse. Pelo menos um deles, se não ambos, tornou-se um apóstolo escolhido e um mestre construtor no templo cristão. E tudo se devia ao testemunho de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus. Esse testemunho foi uma pequena semente, mas deu frutos poderosos. Esta história simples é um padrão da maneira como o bem tem sido feito às almas em todas as épocas da igreja cristã. Por um testemunho como aquele diante de nós, e por nenhum outro, homens e mulheres são convertidos e salvos. E exaltando Cristo, não a igreja, Cristo, não os sacramentos, Cristo, não o ministério. É por este meio que os corações são movidos e os pecadores se voltam para Deus. Para o mundo, tal testemunho pode parecer fraqueza e tolice. No entanto, como os chifres do carneiro, diante de cujo estrondo os muros de Jericó caíram, esse testemunho é poderoso para derrubar fortalezas. A história do Cordeiro de Deus, crucificado, provou em todas as épocas o poder de Deus para a salvação. Aqueles que mais fizeram pela causa de Cristo em todas as partes do mundo foram homens como João Batista. Eles não clamaram: Eis-me, ou eis a igreja, ou eis as ordenanças, mas eis o Cordeiro.
Se as almas devem ser salvas, os homens devem ser direcionados diretamente para Cristo. Uma coisa, porém, nunca deve ser esquecida. Deve haver uma continuação paciente na pregação e no ensino da verdade, se quisermos que o bem seja feito. Cristo deve ser apresentado repetidas vezes como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A história da graça deve ser contada repetidamente, linha sobre linha e preceito sobre preceito. É a queda constante que desgasta a pedra. A promessa nunca será quebrada de que a palavra de Deus não voltará para ele vazia. Isaías 55:11. Mas em nenhum lugar é dito que isso fará o bem na primeira vez que for pregado. Não foi a primeira proclamação de João Batista, mas a segunda que fez André e seu companheiro seguirem Jesus. Vemos, por outro lado, que bem um crente pode fazer aos outros, falando-lhes sobre Cristo. Assim que André se torna um discípulo, ele conta a seu irmão Simão que descoberta ele fez. Como alguém que inesperadamente ouviu boas novas, ele se apressa em transmiti-las ao mais próximo e querido a ele. Ele diz a seu irmão: encontramos o Messias, e ele o traz a Jesus. Quem pode dizer o que poderia ter acontecido se André tivesse um espírito silencioso, reservado e pouco comunicativo, como muitos cristãos nos dias de hoje? Quem pode dizer? Mas seu irmão pode ter vivido e morrido pescador no lago da Galileia. Mas, felizmente, para Simão, André não era um homem desse tipo. Ele era alguém cujo coração estava tão cheio que precisava falar. E ao testemunho declarado de André sobre Deus, o grande apóstolo Pedro deveu o primeiro princípio de luz em sua alma. O fato diante de nós é muito impressionante e instrutivo. Dos 3 primeiros membros da igreja cristã, pelo menos um foi levado a Jesus pela palavra privada e tranquila de um parente. Ele parece não ter ouvido nenhuma pregação pública. Ele não viu nenhum milagre poderoso realizado. Ele não foi convencido por nenhum raciocínio poderoso. Ele só ouviu seu irmão lhe dizer que ele mesmo havia encontrado um Salvador e imediatamente a obra começou em sua alma. O testemunho simples de um irmão de coração caloroso foi o primeiro elo da corrente pela qual Pedro foi tirado do mundo e unido a Cristo. O primeiro golpe naquela obra poderosa pela qual Pedro foi feito coluna da igreja foi desferido pelas palavras de André: encontramos o Cristo. Bem seria para a igreja de Cristo que se todos os crentes fossem mais como André. Bem seria para as almas se todos os homens e mulheres que se converteram falassem com seus amigos e parentes sobre assuntos espirituais e lhes dissessem o que encontraram, quando o bem pode ser feito. Quantos podem ser levados a Jesus, que agora vivem e morrem na incredulidade? A obra de testemunhar o Evangelho da graça de Deus não deve ser deixada apenas para ministros. Todos os que receberam misericórdia devem encontrar uma língua e declarar o que Deus fez por suas almas. Todos os que foram libertos do poder do diabo devem ir para casa e contar a seus amigos as grandes coisas que Deus fez por eles. Marcos 5,19. Milhares, humanamente falando, ouviriam uma palavra de um amigo que não vai ouvir um sermão. Todo crente deve ser um missionário doméstico, um missionário para sua família, filhos, servos, vizinhos e amigos. Certamente, se não encontrarmos nada para dizer aos outros sobre Jesus,
Podemos muito bem duvidar se estamos familiarizados com ele de maneira salvífica. Cuidemos para que estejamos entre aqueles que realmente seguem a Cristo e permaneçamos com ele. Não é suficiente ouvi-lo pregado de púlpito e ler sobre ele como descrito nos livros. Devemos realmente segui-lo, abrir nossos corações diante dele e manter comunhão pessoal com ele. Então, e não antes disso, nos sentiremos constrangidos a falar dele aos outros. O homem que só conhece a Cristo pelo ouvido nunca fará muito pela propagação da causa de Cristo na terra. Amém. Tem continuação. Senhor Deus, bondoso e eterno Pai, Senhor, nós te pedimos, nós te rogamos, dá-nos uma porção, Senhor, dobrada do Teu Santo Espírito, para que destemidamente possamos testemunhar e falar da graça maravilhosa do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Sim, Senhor, dá-nos ensinamento, dá-nos, Senhor, a Tua bênção do Teu Santo Espírito, porque com o Espírito Santo usando, Senhor, as nossas línguas, a nossa sabedoria humana não irá sobressair, mas sim, ó Pai, que cresça o Teu nome e abaixe o meu, e abaixe o nosso nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, para todo sempre. Amém.